Havendo quórum regimental, declaro aberta a 36ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O quórum regimental ele existe pela presença do deputado Matheus Cadorim, deputado Mauro de Nadal, deputado Napoleão Bernardes, deputado Alex Brasil. Submeto aos senhores deputados a discussão e votação dos votos já proferidos em matérias com... submeto a discussão e votação da ata da 35ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados membros dessa comissão. Os deputados favoráveis, permanentes comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado a ata. Na ordem do dia, primeira discussão e votação dos votos já proferidos em matérias com vistas devolvidas em razão da nova composição da Comissão de Constituição e Justiça no início do ano. Nós temos um projeto de emenda constitucional, que é a PEC 0002-2022, de autoria do deputado Pedro Baldissera, que dá nova redação ao artigo 181 e adiciona os parágrafos 1º e 2º da Constituição do Estado de Santa Catarina, reconhecendo a natureza atribuída de direitos inerentes à sua existência. A relatoria foi da deputada Paulinha. O parecer foi favorável. Relembrando, senhores deputados, a proposta substitui enfoque antropocêntrico, afirmando que a natureza possui direitos próprios, devendo Estado e sociedade protegê-la e manter seus processos ecológicos. Acrescenta parágrafos que conferem legitimidade a qualquer cidadão, ao Ministério Público, à Defensoria e entidades para exigir judicial ou administrativamente tais direitos. Relatoria e votos. Na CCJ, a relatora, a deputada Paulinha, emitiu parecer pela admissibilidade. Houve pedidos de vista das deputadas Ana Campanholo e do deputado José Milton Schaeffer. Emendas. A emenda modificativa do deputado Gessé Lopes propôs excluir a nova redação ampla e suprimir os parágrafos, mantendo o caput original e criando parágrafo único que restringe a legitimidade ativa ao Ministério Público e à Defensoria e apenas para ações coletivas em casos de risco ambiental grave. Manifestações externas. A PGE apontou possível inconstitucionalidade material, conflito com o artigo 225 da Constituição Federal, e também formal, competência da União para direito civil e processual, e analisou conceitos de ecocentrismo e biocentrismo. A Casa Civil encaminhou o parecer da PGE e informou futura manifestação do IMA. Coloco, então, em discussão o projeto de emenda constitucional 0002-2022. Presidente, peço vista. Pedido de vistas do deputado Alex Brasil. Vamos ao trabalho, senhores deputados. Com a palavra o deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, colegas deputados, bom dia. Eu tenho 4 pautadas para o dia de hoje. Vou iniciar com um projeto de lei 568/2025, de autoria do deputado Altair Silva, que declara de utilidade pública a Câmara de Dirigentes Lojistas de São Carlos e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Verificamos toda a documentação apresentada e constatamos que a entidade ela atende todos os preceitos contidos na lei que trata das questões e meu voto é pela aprovação. Projeto de lei 0568, 2025, tem o parecer favorável do relator. Coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permanentes comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o PL 0568, 2025.
Requerimento de diligência ao projeto de lei 792/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de spray de extratos vegetais, popularmente conhecidos como spray de pimenta, destinados à proteção pessoal de mulheres vítimas de violência doméstica ou de tentativa de feminicídio, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Estamos requerendo diligência para que a Secretaria de Estado da Casa Civil consiga acolher a manifestação da Secretaria de Estado da Segurança Pública acerca do presente projeto de lei. Pedido de diligência ao projeto de lei 0792/2025. Coloco em discussão e votação. Os favoráveis, perguntas da comissão. Presidente, calma, gostaria de discutir só um pouquinho. Apesar do pedido de diligência, uma manifestação. Esse projeto, eu quero chamar a atenção de todos aqui, nós, infelizmente, na capital, acabamos de passar por um momento muito difícil, né, de comoção, pelo que aconteceu de uma moradora lá na trilha do Matadeiro. E para esclarecer alguns pontos desse projeto, eu que sou um deputado titulado liberal, lógico que vai gerar um certo custo ao Estado aqui, mas só para deixar bem claro o que o projeto prevê. Ele não é um projeto que simplesmente diz, bom, agora o governo do Estado tem que dar spray de pimenta para toda mulher do Estado de Santa Catarina. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente está observando aqui alguns critérios, como a medida protetiva já decretada em relação à defesa dessa mulher, um boletim de ocorrência, deixando claro que ela já passa por um problema ligado à sua defesa pessoal, e também a questão de 2 salários mínimos como teto para que esse projeto possa abranger essa mulher. Nós estamos falando aqui de pessoas de baixa renda. Então, apesar do pedido de diligência, eu gostaria de pedir ao nobre deputado Mauro de Nadal a máxima celeridade, porque seria uma resposta do Estado, da nossa Assembleia, dos deputados, pensando na proteção das mulheres de Santa Catarina. E é impressionante como, ainda que esse projeto não tenha sido votado nas comissões e nem no nosso plenário, muitas pessoas já vêm me procurando, muitas mulheres, inclusive, falando sobre o projeto e que elas já estão procurando, por conta própria, adquirir meios de sua proteção. A gente sabe que, quando a gente fala de forças relacionadas à força de um homem a uma mulher, dificilmente uma mulher vai ter força para disputar com um homem. Mas, muitas vezes, um spray de pimenta em sua bolsa pode salvar uma vida. Nós estamos falando aqui da proteção à vida. Então, quanto mais rápido a gente puder dar celeridade a isso, que é uma resposta nossa em proteção, eu acho que o governo do Estado também não vai se opor. Tenho conversado com alguns agentes do governo do Estado. Então, a gente realmente está falando de uma proteção à vida e no momento que a gente realmente passou por uma situação muito devastadora aqui na nossa ilha, na nossa capital, Florianópolis. Obrigado. Eu entendo, senhor presidente, eu entendo a preocupação e a tentativa aí da celeridade por parte do autor da matéria, mas é importante que a gente consiga ouvir o governo do Estado, e aí peço até Vossa Excelência que tão logo seja despachado aqui pela mesa diretora o encaminhamento da diligência, que você também possa fazer a articulação junto ao governo. Por quê? Porque a gente precisa ter a segurança de que o governo vai implementar, porque às vezes a gente gera uma expectativa em um projeto de lei aqui da Casa e depois chega no governo do Estado e não se consegue efetivar a matéria, porque no mérito não se discute o quão importante o projeto de lei de Vossa Excelência, mas então a gente pode trabalhar em conjunto e aí também a sua articulação nos ajuda por demais. Continue a discussão. Em votação, pedido de diligência. Os favoráveis, perguntas da comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0792/2025. Mais um requerimento de diligência ao projeto de lei 791, também de autoria do deputado Alex Brasil, cria o passaporte equestre no Estado de Santa Catarina com validade como documento oficial para trânsito livre de equinos em eventos e deslocamentos de curta distância. Estamos fazendo também um requerimento de diligência para que a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária para que se manifeste acerca do projeto de lei. Projeto de lei 0791/2025, de autoria do deputado Alex Brasil, tem pedido de diligência pelo relator, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis, perguntas da comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência. Relatório e voto ao projeto de lei 806/2025, de autoria do deputado Fernando Krenig, altera a lei 17.565, 2018, para declarar o Joinville Esporte Clube integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina. Da mesma forma como emitir voto nos demais, nós
Não vislumbramos nenhum óbice à tramitação da matéria, senhor presidente, e meu voto é pela admissibilidade do projeto. Parecer pela admissibilidade ao projeto de lei 0806/2025, coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0806/2025. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, eu só preciso fazer também a devolução de vista do PL 302/2025 sem manifestação. Devolução de vistas ao projeto de lei 302 de 2025. Esse projeto é de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Ele também está em vista do deputado Maurício Peixe. Então, continue em vista com o deputado Maurício Peixe. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Com a palavra, o deputado Matheus Cadorim. Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. PL 0... vou pedir, Vênia, aqui para os colegas de fazer a votação em conjunto de 3 projetos. Os 3 são de declaração de utilidade pública. Não há objeção pelos senhores deputados. Pode prosseguir, deputado. PL 0782/2025, de autoria do deputado Mauro de Nadal, declara de utilidade pública a ADS Team, Associação Socioesportiva de São José. O PL 0810 de 2025, deputado Fernando Krelling, que declara de utilidade pública o Instituto Crescer IC. E o PL 0786, também do deputado Fernando Krelling, que declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Piraberaba de Joinville. E todos eles alteram o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina. Todos têm a documentação conforme a legislação pedida. No exame constitucional, jurídico e de técnica legislativa, as proposições revelam-se adequadas, sendo desnecessários ajustes materiais, admitindo-se apenas eventual aperfeiçoamento formal, caso necessário para a padronização do nome da entidade. Portanto, voto os 3 projetos no âmbito desta comissão pela admissibilidade. Projeto de lei 0782/2025, projeto de lei 0810/2025 e projeto de lei 0786/2025. Todos os projetos são referentes à declaração de utilidade pública e eles têm o parecer favorável pelo relator, deputado Matheus Cadorim. Por isso, houve a solicitação do nobre deputado para que pudéssemos discutir e votar em bloco. Como não houve objeção, eu coloco em discussão todos esses projetos citados. Em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0782, o projeto de lei 0810 e o projeto de lei 0786, todos de 2025. PL 0551/2025, de autoria do deputado Adilson Girardi, que dispõe sobre a inspeção e a manutenção periódica de pontes, viadutos e passarelas no Estado de Santa Catarina e da outras providências. O projeto em questão, de autoria do deputado Adilson Girardi, institui uma política estadual de inspeção e manutenção periódica de pontes, viadutos e passarelas. A análise jurídica e técnica demonstra que a proposta invade a competência administrativa exclusiva do Poder Executivo, já definido pelas leis complementares e Constituição Estadual, que atribui à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade a responsabilidade pela gestão, conservação e monitoramento das obras de artes especiais, pontes, viadutos, passarelas. O parecer da Secretaria de Infraestrutura reforça essa interpretação ao apontar que o PL é redundante, interfere em atribuições técnicas da pasta e contraria boas práticas de engenharia ao tentar padronizar por lei métodos que dependem de critérios específicos, como risco, estado de conservação e criticidade das estruturas. A pasta também informou que já desenvolve um plano completo de gestão das obras da OAEs, que são as obras de artes especiais, tornando desnecessária a normatização legislativa nesse nível operacional. Além disso, o projeto cria despesas relacionadas a inspeções, relatórios técnicos e manutenção obrigatória sem apresentar estimativa de impacto financeiro. Em razão da invasão de competência, da redundância normativa e da ausência de estimativa de impacto financeiro, voto no âmbito desta comissão pela inadmissibilidade do projeto de lei 0551/2025. Projeto de lei 0551/2025, parecer pela inadmissibilidade do relator Matheus Cadorim. Quem for em discussão,
em votação. Quem for favorável à relatoria do deputado Matheus Cadorim, que é pela inadmissibilidade, permaneça como estão. Se contrário, se manifeste. Fica aprovada a relatoria do deputado Matheus Cadorim, ou seja, fica rejeitado o projeto de lei 0551/2025. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Matheus. Com a palavra, o deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, os demais deputados e os presentes, o primeiro projeto é relatório e voto vista ao projeto de lei número 001/2025, de autoria do deputado Camilo Martins. Eu faço uma emenda, senhor presidente, com o objetivo de acolher, na medida do possível, a intenção do autor da proposição. Apresentamos emenda modificativa e emenda aditiva modificativa, substituindo a expressão de, no mínimo, 5% por até 5%, além de estabelecer a necessidade de regulamentação da lei pelo Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 831, de 31 de julho de 2023, que institui o programa Universidade Gratuita. Senhor presidente, então, a minha devolução de vistas com emenda modificativa e emenda aditiva modificativa. Devolução de vista ao projeto de lei complementar 0001/2025. Esse projeto de autoria do deputado Camilo Martins. O relator foi o deputado Napoleão Bernardes, que deu parecer favorável. Parecer favorável na forma original. O deputado Maurício Peixe é favorável. Sim. Tem um parecer favorável com emenda modificativa e emenda aditiva. Isso. Nós vamos avaliar agora o parecer do deputado Napoleão. Se nós aprovarmos a relatoria do deputado Napoleão, fica... Então, só para fazer, antes da votação, uma explicação, que até eu já fiz o acordo, então, com o proponente da matéria, porque estabelecendo, no mínimo, 5% para atletas de alto rendimento, isso vai impactar num número que não existe hoje, atletas suficientes para atender as bolsas. 5% de 70 mil daria 3.500 atletas de alto rendimento em Santa Catarina. Então, ele disse que, no mínimo, então, 5%. Não atingiria. Então, nós fizemos, com um acordo dele, de até 5%. Isso ainda estabelece regras, né? E vai também de acordo com o número de atletas que tiverem. Então, vai alcançar a todos, com certeza, porque não temos um número tão alto de atletas de alto rendimento de Santa Catarina, então dá de acordo com o proponente da matéria. Bom, se há o acordo do deputado autor, tem que ter o acordo também do nobre deputado Napoleão Bernardes, que fez a relatoria para que nós pudéssemos rejeitar o parecer do nobre deputado. Caro presidente, um bom acordo é sempre o melhor caminho e o espírito da proposta apresentada pelo deputado Camilo está preservado. O espírito se preserva, a intenção do legislador está assegurada e, havendo aqui uma concordância entre o líder do governo com o autor da matéria, não há óbice, posso, como for mais fácil para o colegiado, incorporar essas sugestões no meu relatório, aqui oralmente, ou, se rejeita o meu relatório, se aprova a proposição do deputado Maurício Peixe. Da parte dessa relatoria, o propósito é que haja o melhor caminho, o mais célere, para permitir a votação em plenário o quanto antes. Bom, houve a manifestação, então, do deputado Napoleão, e eu acredito que o melhor acordo, para que a gente não rejeite, né, a relatoria, tendo em vista o acordo que está sendo feito, o deputado faz um voto complementar, incluindo as emendas sugeridas pelo deputado Maurício Peixe, que é uma emenda modificativa e uma emenda aditiva. Pode ser, então, essa é a manifestação do deputado Napoleão. Voto complementar, incluindo essas emendas propostas. Ok? Todos de acordo? Coloque, então, em discussão. Presidente. Aqui no âmbito desta comissão, voto favorável ao projeto, pela constitucionalidade, mas me reservo a possibilidade de revisão em plenário, uma vez que eu tenho percebido agora algumas iniciativas de
desvirtuação do objetivo final do recurso, como foi a questão da aprovação de uma parcela desse recurso ser destinada à manutenção pessoal dos alunos, né, com custos, enfim, como foi aprovado no plenário e onde eu votei contra. A partir do momento que a gente cria aqui uma reserva para atletas, logo teremos para artistas, logo teremos para, enfim, todo tipo de sorte de denominações aqui. Então, voto favorável aqui na comissão, mas me reserva a repensar e revisar o meu voto em plenário. Dada a manifestação do deputado Matheus, continue a discussão. Senhor presidente, até para justificar também ao deputado Matheus, isso não é um voto meu da emenda do governo, mas sim do deputado Maurício Peixe, por entendimento para dar prosseguimento à matéria e de ter, sim, uma admissibilidade. Claro que vai para as comissões de mérito e depois plenário. Eu também concordo com o que o deputado Matheus Cadorim está colocando, né? Nós criarmos uma quota aí para atletas de alto rendimento, vai abrir uma porteira para diversas outras. Mas, como há admissibilidade, e até para colocar ela dentro do enquadramento da possibilidade, para discussão posterior na comissão de mérito. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Vou colocar, então, em votação o parecer favorável do deputado Napoleão Bernardes com voto complementar, incluindo emenda modificativa e emenda aditiva. Os deputados favoráveis que permanecem em comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei complementar 0001/2025, com emenda modificativa e emenda aditiva. Já foi. Próximo projeto, também relatório e voto vista aos projetos de lei 0065/2025 e 0520/2025, tramitação conjunta do deputado Mário Mota, que institui, e do deputado Júnior Cardoso, que institui os programas de intercâmbio educacional internacional destinados aos estudantes e, conforme a redação proposta, também aos professores da rede pública estadual de ensino. E, por versarem sobre matérias conexas, tramito conjuntamente perante esta comissão. Então, o projeto de lei 0065/2025 dispõe sobre a criação do programa de intercâmbio estudantil estruturado em duas fases: capacitação intensiva online em idiomas e posterior envio dos estudantes ao exterior por até um semestre letivo, mediante critérios de desempenho e frequência. O PL 0520/2025, por sua vez, institui programa de intercâmbio educacional internacional para mudar de vida, abrangendo modalidades mais amplas, tais como ensino médio, cursos técnicos, imersões linguísticas e participação em eventos internacionais com suporte logístico e financeiro integral. As matérias foram lidas no expediente das sessões plenárias do dia 7 de março e 5 de agosto de 2025, respectivamente, encaminhadas a esta comissão. Em diligência anterior, a Secretaria do Estado de Educação manifestou-se apenas sobre o texto original do PL 0065/2025, apontando limitações de execuibilidade administrativa e orçamentária, bem como questionamentos relacionados ao público-alvo. Posteriormente, foi apresentado o PL 0520/2025 e, na sequência, o relator, deputado Fabiano da Luz, emitiu voto pela admissibilidade das proposições, apresentando em anexo emenda substitutiva global com o objetivo de consolidar os textos nos termos regimentais. Em 9 de setembro de 2025, solicitei vista dos autos e ato contínuo, apresentei requerimento de diligência aprovado por este colegiado para que a Secretaria de Estado da Casa Civil acolhesse manifestação atualizada na Secretaria de Estado da Educação acerca da nova redação consolidada. Em 14 de novembro de 2025, os autos retornaram a esta comissão pelo decurso de prazo concedido, sem que houvesse resposta da pasta competente. Esse é o panorama processual até o presente momento. Então, o relatório e o voto. Pois bem, compete a esta comissão, né, de Constituição e Justiça, conforme dispõe o artigo 72 e 144 do Regimento Interno. No caso em apreço, entendo
que os projetos de lei, na forma da emenda substitutiva global, representam avanço normativo relevante sem incidir em matéria de iniciativa reservada, mostrando-se formalmente compatíveis com a Constituição Estadual e com o modelo de competência concorrente previsto no artigo 24, 9º da Constituição Federal. Sob o aspecto material, a instituição de programas educacionais de intercâmbio no âmbito da rede pública estadual insere-se no campo de atuação legislativa dos Estados, não se verificando vícios de constitucionalidade ou ilegalidade. Assim, não há impedimentos à admissibilidade das proposições. Contudo, observa a necessidade de ajustes técnicos e aprimoramentos redacionais, especialmente para garantir maior precisão normativa, adequada previsão orçamentária e observância às regras de técnica legislativa previstas na Lei Complementar 589 de 2013. Para isso, apresento subemendas modificativas à emenda substitutiva global. Diante do exposto, o voto, com fundamento nos artigos 72.1 e 144 do Regimento Interno, pela admissibilidade do projeto de lei número apresentada pelo relator, com as subemendas modificativas e aditivas que ora submeto a este colegiado. A subemenda modificativa, a emenda substitutiva global. No artigo 1º, o capítulo do artigo 1º da emenda substitutiva global 1, aos projetos de lei 0065/2025, 0520/2025, passa a ter a seguinte redação. Fica instituído o Programa de Intercâmbio Educacional Internacional, pelo qual o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, poderá ofertar, mediante processo seletivo, intercâmbio internacional para estudantes e professores do ensino médio e da educação profissional e tecnológica da Rede Pública Estadual de Ensino de Santa Catarina. A emenda aditiva à emenda substitutiva global fica acrescentado o inciso 4º ao artigo 2º da emenda substitutiva global 1 aos projetos de lei já mencionados. Inciso 4º, atender às necessidades de formação em áreas específicas de interesse estratégico do Estado de Santa Catarina, definidas anualmente pela Secretaria do Estado de Educação. A subemenda modificativa à emenda substitutiva global, o artigo 1º, o artigo 3º da emenda substitutiva global 1 aos projetos de lei já mencionados, passa a ter a seguinte redação. O programa será ofertado por meio de processo seletivo específico, contendo os requisitos de participação, as etapas da seleção e a quantidade de vagas definidas anualmente em edital, observada a dotação orçamentária e financeira disponível. Já a subemenda modificativa à emenda substitutiva global 1 diz que o parágrafo único do artigo 6º da emenda substitutiva global, que, além da bolsa estudantil, o intercâmbio poderá ser garantido conforme a dotação orçamentária anualmente prevista, e o seguinte, mantidos o inciso 1º e o 8º já previsto no texto. E a subemenda modificativa, por último, a emenda substitutiva global, no artigo 14 da emenda substitutiva global, passa a ter a seguinte redação, artigo 14, a efetivação e a continuidade anual do Programa de Intercâmbio Educacional Internacional não constitui despesa de execução obrigatória e correrão à conta de dotação orçamentária própria, condicionadas à previsão expressa na respectiva lei orçamentária anual e à disponibilidade financeira do Poder Executivo em cada exercício. Então, foi uma adequação feita, senhores, a subemenda, já apresentada pelo relator Fabiano, e também em consonância com os autores da lei. Está apresentado. Concordo. São 4 o parecer na devolução de vista do deputado Maurício Peixe. São 4 subemendas às modificativas substitutiva global apresentado pelo deputado Fabiano. O deputado Fabiano apresentou 4 emendas
Uma emenda substitutiva global, o deputado apresentou. O deputado Maurício Peixe apresenta 4 subemendas modificativas à emenda substitutiva global. Aqui nós temos um problema, porque se nós rejeitarmos a emenda do deputado Fabiano, nem poder fazer a votação das subemendas não vai dar. Só se o deputado tiver a gentileza de fazer também um voto complementar e aceitar as subemendas. Não, mas desculpa, presidente, vamos lá. O deputado Fabiano, relator, ele apresentou uma emenda substitutiva global. E eu pedi, então, eu devolvo agora com 4 subemendas modificativas à emenda substitutiva então, global. Acata a emenda substitutiva global do deputado Fabiano com 4 subemendas modificativas. Exato. É isso aí. Mais fácil fazermos como anteriormente se o deputado Fabiano fizer um voto complementar. O famoso a emenda no soneto. Aí ficou assim. Porque para aprovar as 4 subemendas, para chegar na sua na votação da manifestação do nobre deputado, a gente vai ter que rejeitar o parecer dele. Eu não entendo dessa forma. Acho que não, é voto complementar. Eu não entendo. Qual? Ele fez as emendas em cima do... Mas, presidente, ele fez as emendas em cima do substitutivo global. Se rejeitar o substitutivo, vai rejeitar as emendas dele. Acata como foi o voto complementar anterior. O deputado Fabiano, então, está de acordo com o voto complementar? Então, eu coloco em discussão o projeto de lei 0065/2025, com parecer favorável do deputado Fabiano da Luz, com emenda substitutiva global e com 4 subemendas modificativas à emenda substitutiva global. Ok? Então, em discussão... Eu só quero discutir a questão, não do mérito, porque eu sou fruto de intercâmbio, presidente, e eu sei o valor que isso tem para um aluno, essa experiência fora, isso é enriquecedor, isso com certeza transforma a vida profissional das pessoas. Agora me preocupa a questão de... Eu queria fazer um levantamento de quantos programas nós já aprovamos aqui durante só esse mandato, né, e que eu não vi nenhum ainda sendo colocado em prática, efetivamente. Ou por falta de capacidade de braço, né, de pessoal, ou por falta de interesse mesmo, ou por falta de recurso. Porque esse aqui, claramente, apesar de agora vir a emenda que o deputado Peixe colocou, ele cria custo para o governo. Então, aqui já teria um vício de origem imediato. Aí, a emenda, para aliviar essa questão, foi, caso haja recurso, a Secretaria de Estado pode aplicar. Mas aí, então... né, não vai ter, né? Ela vai ter se ela quiser e quando ela quiser, né? Então, só para deixar registrado aqui a minha observação de que esse tipo de programa ele tinha que vir do Executivo, ou uma sugestão do deputado de ir lá até o Executivo e, em conjunto, apresentar isso, né? Porque, senão, a gente vai só ficar... Olha quanto tempo a gente já ficou aqui discutindo esse projeto, que é excelente, mas que deu todo esse problema aqui. Continue a discussão. Coloco em votação, então, o projeto de lei 0065/2025, com parecer favorável do relator, deputado Fabiano da Luz, incluindo emenda substitutiva global, e agora com voto complementar, incluindo 4 subemendas modificativas à emenda substitutiva global. Votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0065/2025. Senhor presidente, agora devolução de vistas ao projeto de lei 008/2025 do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei número 7.543 de 88 para conceder desconto do imposto sobre IPVA, propriedade de veículos automotores, aos contribuintes cadastrados
no Registro Nacional Positivo de Condutores, sem manifestação. Devolução de vista ao projeto de lei 0008/2025. Relatoria, deputado Matheus Cadorim, tem o parecer favorável. Devolução de vista, não tem manifestação. Coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0008/2025. Agora, também devolução de vistas, sem manifestação, ao projeto de lei 0259/2025, do deputado Pepe Colasso, que acrescenta dispositivo à lei 19.093, de 8 de novembro de 2024, para dispor sobre o ressarcimento de recursos próprios empregados pelos municípios na execução de planos de trabalho em decorrência de atraso ou suspensão de repasses estaduais. Projeto de lei 0259/2025, devolução de vista do deputado Maurício Peixer, sem manifestação. Relatoria foi o deputado Napoleão Bernardes e o parecer foi favorável. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0259/2025. Próximo projeto também, devolução de vistas ao projeto de lei 0257/2025, sem manifestação. Autoria do deputado Pepe Colasso, que altera o artigo 10 da Lei 18.334, de 2022, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Fundo Social, para permitir a destinação alternativa de recursos vinculados a benefícios fiscais à instalação de sistemas fotovoltaicos em hospitais filantrópicos. Devolução de vista ao projeto de lei 0257/2025, sem manifestação, pelo deputado Maurício Peixer. Esse projeto é de relatoria do deputado Napoleão Bernardes e tem o parecer favorável. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0257/2025. Agora, devolução de vistas sem manifestação também ao projeto de lei 302/2025, do deputado Rodrigo Minotto, que institui o piso salarial para conselheiros tutelares no âmbito do Estado de Santa Catarina. Devolução de vista sem manifestação. Devolução de vista sem manifestação ao projeto de lei 0302/2025. Relatoria foi o deputado Fabiano da Luz e teve parecer favorável. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0302/2025. Hoje está o dia aqui, hein, presidente? Ainda bem que tem o plenário ainda para poder votar depois. Tem a comissão de mérito ainda, Bruce. Tem comissão de mérito, isso aqui vai para o mérito, não tem legalidade, mas um acordo e que nós estamos cumprindo os acordos. É importante lembrar que esses projetos estão passando por causa de um acordo que vem sendo cumprido. Vamos chegar na minha parte uma hora, né? Próximo projeto, senhor presidente, os dois próximos projetos eu vou pedir para fazer tramitação conjunto, porque se trata de utilidade pública. Senhor presidente, podemos fazer, então, relatório e voto ao projeto de lei 0703/2025, que declara utilidade pública à Sociedade Esportiva João Pessoa de Jaraguá do Sul, e também o projeto de autoria do deputado Jair Mioto, e também este de autoria do deputado Vicente Caro Preso. E do deputado Jair Mioto é o projeto de lei 0814/2025, que declara utilidade pública à Associação Beneficente São Chico, de São Francisco do Sul. Os dois, senhor presidente, analisando o voto, tem admissibilidade, voto pela admissibilidade ao prosseguimento da matéria. Os dois projetos, senhor. É o do Caro Preso e do deputado Mioto, né? Isso, exatamente. Tá. Projeto de lei 0703/2025 e o projeto de lei 0814/2025. Ambos são de declaração de utilidade pública. Pedido do relator é que a gente possa discutir e votar em bloco. Como não há objeção, eu coloco em discussão os referidos projetos. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado os projetos de lei 0703
e 0814 de 2025. O próximo projeto, senhor presidente, eu vou pedir para a retirada de pauta, é o 0838-2025, por faltar documentação. Retirado de pauta o projeto de lei 0838-2025. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Os meus projetos foram trabalhou todos bastante relatos. hoje. Parabéns, hein? Obrigado. Deputado Fabiano da Luz, com a palavra. Então, bom dia, presidente, colegas deputados. Eu começo retirando de pauta o 0092-2022, a pedido do autor. Retirado de pauta o projeto de lei 0092-2022. Passo a relatar aqui a mensagem de veto 1139-2025, de autoria do governador do Estado, que dispõe sobre o veto parcial ao projeto de lei 0214-2024, de autoria do deputado Altair Silva, que dispõe sobre a sinalização quanto às áreas de produção agrícola e a circulação de tratores e máquinas em rodovias estaduais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu vou direto ao voto aqui. Da análise da matéria no tocante à admissibilidade, verifica o cumprimento dos requisitos formais atinentes à espécie, conforme previsão do artigo 54, parágrafo 1º da Carta Política Estadual, razão pela qual o veto deve ser admitido. No que tange ao mérito, entendo procedente o entendimento exposto pela PM de Santa Catarina, no sentido de que o inciso 2º do caput do artigo 2º do projeto de lei está em desacordo com a resolução do CONTRAN. Em face do exposto no âmbito desta comissão, voto pela admissibilidade formal da mensagem de veto 1139/2025 e no mérito pela manutenção do veto parcial aposto ao autógrafo do projeto 214/2024, devendo a matéria ser encaminhada nos termos regimentais à superior deliberação do plenário desta Casa. Muito bem, deputado Fabiano da Luz. Então, o seu voto é pela manutenção do veto. Mensagem de veto 1139/2025, de autoria do governador do Estado, onde ele veta parcial o projeto de lei de número 214/2024, a autoria do deputado Altair da Silva. Então, o seu voto é pela manutenção do veto. Em discussão. Não havendo que quer discutir em votação, os que concordam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade a manutenção do veto. Ofício 0002/2025, de autoria da entidade social que, do Hospital de Caridade e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Gaspar, solicitando a alteração da lei que declarou de utilidade pública para dar nova denominação à entidade. Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. No voto, para que proceda a alteração pretendida, faz-se necessária a apresentação de projeto de lei com o escopo de promover a alteração do item 1, referente ao município de Gaspar, do anexo único da Lei 18.278, de 20 de dezembro de 2021, para dar nova denominação à entidade, qual seja Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Gaspar. Diante do exposto no âmbito desta comissão, voto pela continuidade da tramitação do ofício 0002/2025 na forma de projeto de lei de autoria desta Comissão de Constituição e Justiça nos termos da proposição anexada. Ofício 0002/2025, de autoria da entidade social que busca alterar a denominação da entidade do Hospital de Caridade e Maternidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, entidade social. É um ofício transformado em projeto Hospital de Caridade, exatamente. Isso. De Caridade e Maternidade. Então, em discussão. Não havendo quem quer discutir em votação, os que concordam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade, então, o ofício que busca, então, dar continuidade à tramitação para a mudança da denominação da entidade. PL 0690/2025, de autoria do deputado Altair Silva, que altera a Lei Complementar 459, de 30 de setembro de 2009, para instituir o piso salarial específico aos motoristas de ambulância e veículos de saúde responsáveis
pelo transporte de pacientes no âmbito do Estado de Santa Catarina. Eu estou requerendo diligência ao Sindisaúde, Sindicato dos Trabalhadores na Saúde de Santa Catarina, a FETESESC, Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado, a FESESC, Federação dos Trabalhadores no Comércio do Estado, a FEVASC, Federação dos Vigilantes, Ansei e Conservação, a FETIESC, Federação da Indústria, a FETRACOM, Federação da Construção e do Mobiliário, as Federações do Transporte de Santa Catarina, a FIESC, FAESC, FEComércio, FETRANSESC, a Casa Civil, para que traga a manifestação da Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria da Administração, Secretaria da Fazenda e Secretaria do Estado do Planejamento. Encaminhamento de diligência do PL 0690-2025 para órgãos e entidades aqui nominadas pelo relator. Em discussão. Eu, presidente. Uma dúvida, é de nossa alçada fazer esse tipo de legislação? Definir piso salarial? Isso não tem que vir da categoria? Eu queria saber se eu posso alterar o meu voto do 0302 também, porque eu votaria contra esse aqui, porque eu não estou confortável em ficar votando, nós aqui votando piso salarial de categorias específicas. A questão de mérito ainda lá na frente, aqui é a questão de constitucionalidade. Não, mas a nossa constitucionalidade aqui é de gerar custo para o governo. Essa é a nossa constitucionalidade aqui, a não ser que esse piso seja abaixo do que estão pagando hoje, o que eu acho que não é o caso. Né? Além disso, né, presidente, vai impactar os municípios, porque todos eles têm o seu próprio salário, regramento, inclusive feito pelas câmaras de vereadores, e deveríamos até ter a solicitação de diligência FECAM. Tem, manifestação. Tem tá todo mundo aí. Tá FECAM, tá. Deixa vir a diligência. Até para o pai do Badanha foi pedido diligência. Sim. Na verdade, no primeiro momento agora, encaminhamento de diligência. Ok, então, não, a diligência. Quando voltar a Eu diligência. só estou fazendo uma observação. E eu gostaria de alterar meu voto do 0305 lá, se for possível. Aí estava contigo. Vota a diligência e vamos seguir, presidente. Eu tenho agora. Mas, enfim, esse encaminhamento de diligência, então, em discussão, não havendo quem queira discutir. Os que concordam com como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado o encaminhamento de diligência do PL 0690-2025 por unanimidade. Também tem o 0779-2025, de autoria do deputado Marquito, que institui o Dia Estadual da Parteira Tradicional e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que institui as datas e eventos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece calendário oficial para incluir a referida data alusiva. Eu vou direto ao voto. Constato o cumprimento dos pressupostos constitucionais e legais reservados à matéria. Verifico, contudo, um aspecto de técnica legislativa a ser ajustado e, para tanto, apresento emenda modificativa com o objetivo de promover a devida correção anexo único da proposta. Tanto exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei 0779/2025 nos termos da emenda modificativa em anexo. Projeto de lei 0779/2025. Parecer favorável com emenda substitutiva global. Não, desculpa, emenda modificativa. Coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0779/2025, emenda modificativa. Agradecer ao deputado Fabiano e também ao deputado Volney, que presidiu a sessão, no momento que eu estive que estar ausente. Deputado Napoleão Bernardes, sem a palavra. Caro presidente, deputado Pepe Colasso, colegas de comissão, todos aqueles que nos acompanham, inicio pelo relatório e voto ao projeto de lei 799/2025. Inicio pelo relatório, trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar do eminente deputado Sérgio Guimarães. A intenção é isentar o proprietário de veículo automotor do pagamento de taxas, tarifas ou quaisquer encargos relativos à remoção, guincho e à estadia em pátio público ou conveniado, quando o veículo for recuperado pelas autoridades competentes após ter sido objeto de furto ou roubo no território do Estado de Santa Catarina. Na justificação, o autor alega que a proposta busca corrigir uma distorção administrativa que acaba por impor um ônus indevido ao cidadão vítima de crime,
que, após ter o seu veículo furtado ou roubado, é surpreendido com a cobrança de taxas e diárias acumuladas, muitas vezes superiores ao valor do próprio automóvel. A medida pretende garantir uma justiça e razoabilidade, evitando a penalização da vítima e promovendo uma atuação mais humanizada por parte do Estado. O autor, deputado Sérgio Guimarães, também menciona que outros estados, como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, já adotaram legislações semelhantes e seu relatório passou ao voto. Nesse contexto, no que tange aos requisitos formais, observa-se que a proposição não cria, na prática, um tributo e também nem concede benefício fiscal, mas apenas estabelece isenção de cobrança de taxas administrativas em situações específicas vinculadas à proteção da vítima de crime, o que se insere na competência legislativa estadual. Não se verifica vício de iniciativa, uma vez que não se insere entre aquelas de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição Estadual. Ademais, a execução da norma dependerá de regulamentação pelo próprio Poder Executivo, conforme previsto no artigo 6º do projeto, garantindo a adequação administrativa e orçamentária sem comprometer a legalidade ou a harmonia entre os poderes. Além disso, salvo o melhor juízo no entendimento jurídico, a própria constituição do fato gerador da cobrança desta taxa nos casos parece insubsistente, quando confrontada com o dever do Estado de promover a segurança do cidadão e do seu patrimônio. Sendo assim, eu considero que a matéria se encontra apta a prosseguir com a sua regular tramitação, portanto, eu voto com base nos preceitos regimentais pela admissibilidade do projeto de lei 799/2025. Projeto de lei 799/2025 tem o parecer favorável do relator, coloco em discussão. Senhor presidente, aqui está um projeto que realmente ele tem um mérito, né? Tem mérito. Roubaram o meu veículo, vou lá e ainda tenho que pagar taxa, pagar tudo. Mas, por outro lado, existe um serviço prestado que é por um convênio, né? Ou é um terceirizado, contratado, e tem um contrato com as prefeituras, por exemplo, não só com o Detran, mas com prefeituras. Esse contrato vai ser quebrado. Ele tem que ser refeito pelos municípios e pelo Estado, porque lá não está compreendido quem vai pagar quando é um veículo roubado. Tem que modificar essa licitação, esse contrato, porque ele não está compreendido. Hoje, quem paga é o cidadão, mesmo que ele é penalizado com o roubo. E quando o Estado paga, é todos nós que pagamos. Ele sai do recurso do Estado, é do imposto, onde todos nós pagamos. Então, mérito tem, e eu acho que grandioso, porque uma vez um veículo roubado, já tem uma penalização, né? Graças a Deus quando é recuperado, né? Que a maioria não é recuperado. Então, há realmente aí um problema muito sério, porque nós vamos impactar em contratos já feitos, licitação já feitas com terceirizados, e quando inclusive privados aqui, né? Então, eu vou pedir vista aí para fazer uma análise desse projeto, porque, no meu entendimento, ele vai ter problema lá na frente se for aprovado. Tá? Obrigado. Isso aqui é vistas, né? Vistas. Pedido de vista ao projeto de lei 0799/2025. É o dilema. Presidente, passo ao relatório e voto ao projeto de lei 750/2025. Começo pelo relatório. O presente projeto de lei de iniciativa parlamentar, eminente deputado Júlio Garcia, propõe a proibição da comercialização de animais domésticos entre particulares no Estado, estabelecendo medidas para coibir práticas que possam gerar maus tratos, abandonos ou exploração indevida. Na justificativa, o autor, presidente dessa casa, o deputado Júlio Garcia, destaca que a proposta visa promover maior controle sobre a origem e as condições sanitárias dos animais, garantindo bem-estar e reduzindo riscos à saúde pública, e o relatório passa ao voto. Inicialmente, no que compete ao controle preliminar da constitucionalidade, verifica-se que a iniciativa legislativa não invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado. Observa-se que a matéria está alinhada às diretrizes de proteção animal e às políticas públicas voltadas à defesa dos direitos dos animais, já adotadas em outros estados e municípios. Ademais, conforme dispõe o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição da República, é dever do poder público vedar práticas que submetam os animais à crueldade, o que reforça a pertinência da proposta, sobretudo quanto ao dever e à necessidade de inspeção sanitária dos locais e estabelecimentos comerciais, que estabelecem a pretensão de garantia do bem-estar animal, situação impossibilitada pelo comércio informal. Sendo assim, não se identificam vícios formais ou materiais que impeçam a regular tramitação da proposta. Portanto, ante o exposto, eu voto no âmbito desta comissão
pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei 750/2025. Projeto de lei 750/2025, tem parecer favorável do relator, coloca em discussão, em votação, os favoráveis permitem a comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0750/2025. Relatório vota o projeto de lei 696/2025. Inicio pelo relatório. O presente projeto de lei é de iniciativa parlamentar, proposto pelo deputado Mário Mota. Propõe a adoção, no âmbito do Estado, de medidas voltadas à proteção, apoio e incentivo à reinserção social e econômica de pessoas vítimas de violência doméstica. Esse é o relatório. Passo ao voto. Inicialmente, no que compete ao controle preliminar de constitucionalidade, verifica-se que a iniciativa legislativa não invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado, tratando-se de matéria de interesse social e proteção de direitos fundamentais. O autor ressalta que em 2024 foram requeridas 30.234 medidas protetivas no Estado e apenas nos primeiros 7 meses de 2025 já se contabilizam 18.584 medidas protetivas, além de 26 casos de feminicídio no mesmo período, que é lamentável. Observa-se que a proposta está, portanto, em consonância com o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição da República, que impõe ao Estado o dever de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares, assim como com o artigo 8º da Lei Maria da Penha, que estabelece a necessidade de políticas integradas para garantir a efetividade das medidas protetivas. Ante o exposto, eu voto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual no projeto de lei 696/2025. Projeto de lei 696/2025, parecer favorável do relator, coloca em discussão, em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam, fica aprovado PL 0696/2025. Projeto de lei 493/2025, de autoria do eminente colega deputado Fabiano da Luz. Inicio pelo relatório. O presente projeto de lei, de iniciativa do deputado Fabiano da Luz, nosso querido conterrâneo, propõe a alteração no artigo 5º da Lei 7.543 de 88 para conceder um desconto de 50% no valor do IPVA aos veículos terrestres de passeio utilitários nacionais ou estrangeiros movidos a gás natural veicular, desde que o pagamento seja realizado até a data do vencimento estabelecido pela autoridade fazendária. Na justificativa, o eminente deputado, colega Fabiano da Luz, destaca que a medida visa incentivar o uso de combustíveis mais limpos e ambientalmente sustentáveis, como o GNV, que emite menos gases poluentes em comparação à gasolina ou diesel. O autor, inclusive, aponta experiências similares de outros estados, a título de exemplo, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro, que já adotaram reduções ou isenções do IPVA para veículos a GNV. Seu relatório passou ao voto. Inicialmente, no que compete ao controle preliminar de constitucionalidade, a iniciativa legislativa é formalmente legítima, considerando a autonomia legislativa parlamentar para iniciar propostas relacionadas à tributação afeta ao seu ente federativo, bem como diante da ausência de disposição que invada a competência privativa do chefe do Poder Executivo. Quanto ao cumprimento dos aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a justificativa aponta a medida de compensação a partir do incremento na arrecadação de ICMS com a venda de kits de conversão para a GNV e a redução da inadimplência do IPVA, já que o desconto está condicionado ao pagamento em dia. Ademais, ressalto que os precedentes do próprio ordenamento jurídico catarinense dão conta pela autonomia do ente estadual para dispor sobre a possibilidade de edição de norma tributária dessa natureza. Sendo assim, eu considero que a matéria se encontra apta a prosseguir em sua regular tramitação. Antes exposto, eu voto no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual no projeto de lei 493/2025. Projeto de lei 0493/2025, tenho parecer favorável do relator, coloco em discussão. Presidente, Deputado Alex. É um projeto interessante que eu já fui até a Secretaria da Fazenda, já conversei com o pessoal do governo, um projeto muito similar, não consegui, da parte deles, que me desse ok. Nesse sentido, eu vou tentar conversar com eles novamente, entendo que é benéfico, mas como essa conversa vai ter que acontecer novamente, eu vou pedir vista por enquanto. Pedido de vistas ao projeto de lei 0493/2025. Relatório volta ao projeto de lei 99/2025. Começa pelo relatório. Trata-se de projeto de lei de autoria parlamentar, eminente deputado e colega Matheus Cadorim, que visa impedir a prática de transporte forçado ou inadequado de pessoas em situação de rua entre municípios,
garantindo que qualquer deslocamento ocorra de forma voluntária, segura e com assistência social adequada. A proposta também estabelece diretrizes para o acolhimento digno e reinserção social, prevendo a criação dos centros regionais de acolhimento e sanções para municípios que descumprirem as normas. Na justificativa, o autor, o deputado Matheus Cadorim, destaca que a remoção involuntária dessas pessoas sem o planejamento ou a garantia de acolhimento não soluciona a vulnerabilidade social, apenas transfere o problema, violando, portanto, direitos e preceitos fundamentais. É o relatório, passo ao voto. Saliento que o projeto de lei encontra respaldo nos artigos 203.1 da Constituição da República, que trata a redução da vulnerabilidade socioeconômica como objetivo da assistência social, e na atribuição comum dos entes federativos para combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, conforme consta no artigo 23.10 da Constituição da República. A proposta está em consonância, inclusive, com decisão recente do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 976, que proibiu o recolhimento forçado de bens, remoção e transporte compulsório de pessoas em situação de rua, determinando aos entes federados a observância das diretrizes da política nacional para a população em situação de rua. Diante disposto, considero que a matéria se encontra apta à sua regular tramitação, portanto, meu voto é pela admissibilidade do projeto de lei 99/2025. Projeto de lei 0099/2025, tem o parecer favorável do relator, coloca em discussão. Presidente, com a máxima bem ao deputado Cadorim, é um tema que está muito forte também no meu parlamento, na minha participação. Eu gostaria de contribuir com esse projeto, de forma a colocar uma emenda nele, se assim Vossa Senhoria permitir. Sem problema. Só gostaria de explicar que, inclusive, essa proposta, deputado, veio antes do seu advento aqui na casa. Nós fizemos uma audiência pública, que foi aqui uma audiência muito concorrida e foi muito esclarecedora sobre diversos pontos, e um deles, em âmbito estadual, foi justamente essa questão do transporte ilegal e irrestrito do jogo do empurra, como foi falado. Aliás, nós ganhamos um destaque aí no Fantástico, né? Que só viu o lado ruim das coisas, inclusive, né? Diga-se de passagem. Mas, enfim, uma das coisas que eu concordo é essa questão do empurra, né? Do jogo do empurra, de você simplesmente pegar um grupo de moradores de rua, madrugada, e jogar em outro município. Isso não consta hoje como prática ilegal no Estado, e a partir do momento que essa lei for aprovada, constará. E aqui a gente não está tirando a autonomia dos municípios, pelo contrário, está dando mais autonomia, está tratando da dignidade dessas pessoas e está efetivamente trazendo uma proposta para tentar solucionar esse caso. Só pode transportar morador de rua para outra cidade a partir do momento que ele tem o local para ir, ele tem um emprego garantido, ele tem uma família lá que o aguarda, senão essa responsabilidade é do município onde ele está instalado ou onde ele está se deslocando. Então, essa é uma questão importantíssima para a gente fazer aqui, para a gente começar a parar de empurrar e enxugar o gelo e começar a tratar esse problema de frente. Como a gente cravou lá naquela audiência, a nossa intenção aqui com essas propostas é essa. A questão da ampliação da penalização por furtos de cabos, que já foi agora até em âmbito nacional tratada, que agora não é mais só 4 anos, permitindo que ele possa ser preso preventivamente em caso de reincidência. E, por último, ainda a questão do Bolsa Família, que hoje é utilizado por morador de rua para comprar droga, isso é comprovado por eles mesmos. Tá? Esses 3 casos é naquela questão que a gente cravou aqui. O que a gente precisa aqui para o morador de rua é dar oportunidade para quem quer, tratamento para quem precisa e cadeia para quem merece. Essa é a nossa posição. Mas, obviamente, eu cedo a questão de vistas, é isso? Isso, deputado. Eu já me comprometo na próxima sessão trazer essa emenda, estou pedindo vista, e só para também deixar registrado aqui, após a aprovação do nosso projeto de lei de cadastramento dos moradores de rua, a gente iniciou, então, as audiências públicas pelo Estado. A primeira cidade foi Joinville, recentemente, e entre os inúmeros relatos, a gente percebeu ali que a grande dificuldade hoje de Joinville está justamente em estar recebendo veículos lotados de moradores de rua. Mais de 700 registrados só nesse ano de 2025. 700 veículos entre van, ônibus, micro-ônibus. Você imagina a quantidade de gente que está sendo derramada em Joinville por conta dessa situação, né? Então, pensando exatamente nesse sentido e de forma a contribuir com o projeto, já na próxima sessão a gente traz a emenda e aprovamos. Obrigado. Pedido de vista ao projeto de lei 0099/2025, pelo deputado Alex Brasil. Senhor presidente, em relação ao projeto de lei
724/2025, eu apresento aqui um requerimento de apensamento. O projeto 724/2025 é de autoria do deputado Sérgio Guimarães, dispõe sobre a obrigatoriedade de rastreabilidade digital de bebidas alcoólicas comerciadas no estado de Santa Catarina por meio da tecnologia blockchain. Contudo, há um projeto anterior e relativamente análogo, que é de iniciativa da deputada Paulinha, que dispõe sobre a prevenção, fiscalização e aplicação de sanções contra a comercialização de bebidas alcoólicas falsificadas ou adulteradas, especialmente aquelas com adição de metanol no estado de Santa Catarina. Ante o exposto, nos termos do parágrafo único do artigo 216, essa relatoria requer ao primeiro secretário o apensamento do projeto de lei 724/2025 ao projeto de lei 716/2025 por tratarem-se de matérias análogas. Pedido de apensamento do projeto de lei 0724/2025, esse de autoria do deputado Sérgio Guimarães, ao projeto de lei 716/2025, de autoria da deputada Paulinha. Essa é a solicitação feita pelo relator, que eu coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o pedido de apensamento. Projeto de lei 0724/2025 ao projeto 0716/2025. Por fim, senhor presidente, em relação ao projeto de lei 731/2025, visa a declaração de utilidade pública da Associação Itajaí Pro Vôlei, é uma iniciativa do deputado Fernando Krellin. A total consonância com a legislação de regência na matéria, toda a documentação está ok, portanto, meu voto é pela admissibilidade do projeto de lei 731/2025. Parecer favorável ao projeto de lei 0731/2025, coloca em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado PL 0731/2025. Obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Rapidamente, vou fazer a leitura pela ausência do deputado Rodrigo Minotto, já justificada, na sessão da manhã de hoje. O deputado tem um projeto de lei a ser relatado, que ele me pediu para que eu pudesse fazer a leitura do voto e colocasse em discussão e votação para apreciação dos senhores deputados. O projeto de lei é o 0710/2025, ele é de autoria do deputado Júnior Cardoso, institui a política estadual de atendimento prioritário para crianças e adolescentes com câncer em hospitais e congêneres no estado de Santa Catarina e dá outras providências. O autor, novamente, é o deputado Júnior Cardoso e a relatoria do deputado Rodrigo Minotto. Esse projeto ele tem por objetivo assegurar atendimento prioritário a crianças e adolescentes de até 18 anos de idade diagnosticados com câncer, em serviços públicos e privados, abrangendo unidades de saúde, repartições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e estabelecimentos comerciais e de serviços, inclusive com preferência em filas e processos de espera, ressalvadas as demais prioridades legais e situações de emergências e emergência. O relator do projeto, deputado Rodrigo Minotto, ele dá o voto da seguinte maneira. Ele dá o voto pela admissibilidade do projeto de lei 0710/2025. Esse projeto de lei ele tem uma emenda modificativa que ele apresenta no seguinte conteúdo: verifique-se, contudo, que o artigo 3º, ao instituir diretamente carteira de identificação emitida por órgão específico na administração estadual, com detalhamento de conteúdo e forma de emissão, pode configurar ingerência na organização administrativa do Poder Executivo. Então, para afastar esse risco, esta emenda é apresentada para retirar da proposição a imposição de atribuições ao Poder Executivo sem prejuízo do conteúdo material da política de atendimento prioritário. Então, o voto é pela admissibilidade com emenda modificativa ao projeto de lei 0710/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, projeto de lei 0710/2025, com a relatoria do deputado Rodrigo Minotto, esse projeto de autoria do deputado Júnior Cardoso. Passo a palavra agora ao deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Inicialmente, eu vou retirar de pauta o PL 0014/2022, de autoria da bancada feminina. Retirar de pauta o projeto de lei 0014/2022. Dando continuidade, agora a gente vai ao PL 0001 de 2024, de autoria do deputado Marquito, que altera a lei número 15.168 de 2010,
e a Lei número 17.681 de 2019, instituindo morte zero para ciclistas e o SIM-Ciclo, Sistema de Informação sobre Mobilidade Cicloviária e da outras providências. Esse aqui, deixar claro que é um PL que faz parte do acordo e a gente vem cumprindo rigorosamente o acordo que foi feito entre os nobres colegas deputados, aguardando que isso seja feito também por parte da bancada do PT, que eu aguardo meus projetos serem relatados e votados nessa comissão. Vamos ao voto. Adentrando-se na análise da matéria em estudo, oportunamente se observa a proposição sobre os aspectos atinentes a esse colegiado, quais sejam constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa, artigo 72, inciso 1º do Regimento Interno desse Poder. Observa-se que a forma normativa escolhida, lei ordinária, é adequada à matéria. Ao mesmo tempo, entendo que o conteúdo da pretensa lei encontra-se dentro daqueles de competência dessa Casa Legislativa para legislar, não invadindo competência federal ou municipal e tampouco as próprias do chefe do Poder Executivo Estadual. De modo que conclui-se pela constitucionalidade formal do texto. Nesse sentido, importa destacar que as mudanças legislativas visam apenas apresentar diretrizes de atuação sem gerar obrigação financeira ao Poder Executivo e tampouco interferir na organização dos órgãos da administração pública, sendo que cabe ao governador do Estado, por meio de regulamento, definir como esse projeto será implementado. Verifique-se ainda que a matéria em tela visa essencialmente promover a segurança da população e garantir o direito à vida e à mobilidade, objetos que encontram competência legislativa concorrente entre os entes federativos, de modo que, mais uma vez, resta confirmada a constitucionalidade do texto. Destaco, entretanto, que no tocante à legalidade e à técnica legislativa, o projeto merece ser aperfeiçoado, de modo a conciliar seu nobre objetivo com uma redação legislativa precisa e adequada para a consecução dos objetos e dos objetivos da pretensa lei, de modo que apresento emenda substitutiva global para realizar adequações quanto à técnica legislativa e à legalidade do projeto em questão. Por fim, analisando o PL, no que toca à juridicidade e à regimentalidade, verifiquei que este se encontra regular e sem óbice à continuidade da sua tramitação. Diante do exposto, com base no artigo 144, inciso 1º e artigo 210, inciso 2º do Regimento Interno desse Poder, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0001 de 2024, na forma da sua emenda substitutiva global que ora apresento. Parecer é favorável ao projeto de lei 0001/2024 com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, fica aprovado o PL 0001/2024 com emenda substitutiva global. Presidente, agora consulto a sua presidência se a nossa comissão ela continuará aberta após o encerramento da leitura ou se a gente vai fechar. Então, eu vou retirar de pauta, porque eu estou aguardando a chegada de uma diligência sobre o PL 0758/2025, de autoria do deputado Oscar Gutz, que me pediu para aguardar a diligência. Se a gente vai fechar, então eu vou tirar de pauta e trazer na próxima. Obrigado. Semana que vem, provavelmente, nós teremos de novo, teremos uma conjunta e repetiremos como fizemos na manhã de hoje, deputado. Obrigado. Retirar de pauta, então, o projeto de lei 0758/2025. Obrigado, deputado Alex Brasil. Com a palavra, o deputado Vonei Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, novos colegas deputados. Tenho o PL 0581/2025, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a emissão unificada da credencial de estacionamento para pessoa com deficiência no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Em resumo, a matéria trata da criação de uma credencial estadual unificada para estacionamento de pessoas com deficiência, porém verifica-se evidente invasão de competência federal e municipal, conforme apontado pelo DETRAN e pela FCEE. A emissão das credenciais de estacionamento é disciplinada pelo Código de Trânsito Brasileiro e por normas do CONTRAN, que atribuem aos municípios a competência para emitir o documento. Além disso, já existe credencial digital nacional emitida pela Senatran via CDT, tornando o projeto redundante, conflitante e sem base legal. Diante da violação de competência, eu voto pela rejeição do PL 0581/2025. Pau. PL 0581/2025, parecer pela rejeição. Coloca em discussão o parecer do deputado Vonei Weber. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer do deputado Vonei Weber, que é pela rejeição do PL 0581/2025.
PL 0730/2025, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que estabelece medidas para garantir o acesso seguro e eficaz às armas de incapacitação neuromuscular, armas de eletrochoque, como instrumento de legítima defesa para mulheres no Estado de Santa Catarina. Esse projeto requer diligência para a Casa Civil para que traga manifestação dos órgãos competentes, especialmente Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria do Estado de Segurança Pública, Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria de Estado da Saúde. É isso, senhor presidente. Pedido de diligência, né, deputado? Isso mesmo. Projeto de lei 0730/2025, pedido de diligência que eu coloco em discussão. Em votação, se favorável, permanece com os contrários, se manifesta, fica aprovado o pedido de diligência ao PL 730/2025. PL 0752/2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso, que dispõe sobre a proibição da prática de despacho forçado de bagagem de mão nos aeroportos do Estado de Santa Catarina e estabelece sanções aplicáveis, atribui responsabilidade de fiscalização e administração aeroportuária e dá outras providências. Em resumo, a proposição pretende regulamentar práticas de companhias aéreas e operações em aeroportos, estabelecendo sanções e obrigações específicas. Entretanto, trata-se de matéria de competência privativa da União, nos termos do artigo 22, parágrafo 1 e 10 da Constituição Federal, que reserva ao ente federal legislar sobre o direito aeronáutico, transporte aéreo e regulação aeroportuária, ANAC e Infraero. Assim, o Estado não pode impor normas, penalidades ou procedimentos operacionais relativos a aeroportos ou empresas aéreas, por afronta direta à competência federal. Eu voto também aqui pela rejeição do PL 0752/2025. Projeto de lei 0752/2025, teu parecer contrário, né, deputado? Isso mesmo. Pela rejeição, coloco em discussão, em votação, se favorável, permanece como estão, os contrários se manifestem, fica aprovado o parecer do relator da matéria, que é pela rejeição ao projeto de lei 0752/2025. Projeto de lei de número 0787/2025, de autoria do deputado Fernando Krellen, que declara de utilidade pública a Federação Catarinense de Corrida de Aventura de Gaspar. E altera o anexo único da lei de número 18278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em resumo, o projeto declara a utilidade pública estadual à Federação Catarinense de Corrida de Aventura de Gaspar. A documentação apresentada atende integralmente aos requisitos legais para a concessão do título, nos termos da lei de número 18269/2021, demonstrando regularidade jurídica, funcionamento comprovado e finalidades compatíveis com atividades sociais e esportivas. Não há vícios de constitucionalidade ou técnica legislativa. Diante disso, eu voto pela admissibilidade do PL 0787/2025. Admissibilidade, senhor presidente. Projeto de lei 0787/2025. Tenho parecer pela admissibilidade do relator. Coloco em discussão, em votação. Os favoráveis, permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o projeto de lei 0787/2025. Obrigado, senhor presidente. Era isso. Agora, não, ainda tenho que fazer a relatoria aqui de matéria, encerrando. Okay. Para encerrar agora nosso trabalho da manhã de hoje, são hoje deu bastante tempo, mais de 3 horas de sessão aqui. Vamos à apresentação. O meu trabalho aqui são 2 projetos e eu já libero os senhores deputados. Tá? Projeto de lei 0873/2025, de autoria do deputado Mauro de Nadal, ele altera o artigo 1º da lei número 13.622, do 19 de dezembro de 2005, para vedar a participação de atletas registrados em entidades de administração esportiva nacional ou internacional não sediadas no Estado de Santa Catarina. O deputado autor, ele justifica que o presente projeto ele tem por finalidade proteger a representatividade municipal e estadual do esporte catarinense, reestabelecendo o caráter comunitário, formativo e identitário das competições organizadas pela Fundação Catarinense Esporte, a FEISPORT.
analisando todo o projeto, nós não vimos nenhuma questão contrária à juridicidade e legalidade, então nós votamos pela admissibilidade da tramitação do projeto de lei 0873/2025. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0873/2025. Por último, projeto de lei 0884/2025, de autoria do grande e excelentíssimo deputado José Milton Schaeffer, que institui o Programa de Valorização dos Hospitais, PVH, no âmbito do Estado de Santa Catarina e da outras providências. A proposição, justificada pelo autor, ela visa estabelecer um novo marco normativo para o repasse de recursos estaduais às unidades hospitalares que prestam serviço no Sistema Único de Saúde no território catarinense, com escopo de assegurar a sustentabilidade financeira dessas instituições, ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e qualificar a assistência prestada. Identifico que o autor do projeto de lei apresentou emenda aditiva, a qual acrescenta dispositivo destinando 10% do Fundo Estadual de Saúde ao programa que se pretende instituir. Submetido à análise sob o prisma da constitucionalidade, legalidade técnica e legislativa, o presente projeto revela-se adequado. Acerca da emenda aditiva apresentada no evento 3, observa-se que merece acolhimento, pois reforça a viabilidade financeira da política pública proposta ao estabelecer fonte específica de custeio para sua implementação. A vinculação de percentual do Fundo Estadual de Saúde assegura estabilidade orçamentária ao programa, permitindo a execução contínua das ações previstas. Então, diante de tudo apresentado pelo autor, nós analisamos que tudo está dentro da técnica legislativa, da juridicidade, do ordenamento jurídico, e eu voto pela admissibilidade da tramitação do projeto de lei 0884/2025, com emenda aditiva, de autoria do próprio autor, e da supressiva do artigo 8º da proposição que ora apresento. Coloque em discussão o referido projeto. Em votação, fica aprovado, então, o projeto de lei 0884/2025, com emenda aditiva apresentado pelo autor e com emenda supressiva apresentado pelo relator da matéria. Fica aprovado o projeto. Pergunta ainda aos senhores deputados se tem matéria a ser discutida referente a essa comissão. Como não há manifestação, declaro encerrada a presente sessão.